Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Quando a Bíblia fala em jugo desigual, ela está ensinando que um crente não pode casar com um não crente? Ou será que esse texto tem mais lições que às vezes passam despercebidas do leitor? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender hoje sobre jugo desigual e vou te mostrar que é muito mais profundo do que casamento. Tem muito mais coisas ali naquele texto que às vezes nós não lemos no contexto todo. Então você quer aprender com profundidade? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos crescer agora com mais uma porção da Palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: sou solteira e me converti há pouco tempo. Na igreja que frequento se fala que não posso casar com um não crente, pois isso é jugo desigual. Eu gostaria de compreender melhor isso dentro da Bíblia, pois já vi muitos casamentos de crentes com não crentes que deram certo e a pessoa até se converteu. Querida irmã, gostaria de agradecer a você pela pergunta e a todos os irmãos, tá bom? Que estão enviando dúvidas aí nos vídeos que a gente tem produzido. É claro que eu não consigo atender na mesma velocidade, mas queridos, eu agradeço muito. Muitas dessas dúvidas estão virando vídeos e você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Vamos avaliar então essa questão começando aqui no próprio texto citado pela irmã, onde nós temos essa questão do jugo desigual, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Queridos irmãos, esse texto geralmente é muito utilizado ou aplicado para casamentos, namoros, que não pode namorar um crente com um não crente, ou casar, e assim por diante. No entanto, eu vou te mostrar no estudo de hoje que esse texto vai muito além e as pessoas geralmente não estudam ele todo. Então, vamos focar agora aqui em algo muito importante. O jugo desigual desse texto é importante, nós vamos entendê-lo um pouquinho mais no final do estudo. No entanto, eu quero primeiramente explicar para você um outro detalhe muito, mas muito importante que as pessoas não percebem nesse texto. E olha só que interessante. Aqui eu peguei em todo o contexto do capítulo 6, do verso 14 ao 16, ok? Todas essas oposições que o apóstolo Paulo utiliza aqui para trazer essa lição para a gente. Então você observa que Paulo vai utilizar opostos na sua explicação do porquê não pode jugo desigual. Então ele utiliza opostos que são justiça, oposto de iniquidade. Justiça aqui tem a ideia de verdade, daquilo que é correto. Iniquidade, sabemos, pecado, erro. Luz e trevas, bem conhecido esses dois opostos. Cristo e o maligno, também bem conhecido. Crente e incrédulo, também muito conhecido pelos irmãos. E santuário de Deus, oposto a ídolos. Santuário de Deus é a ideia de adoração ao único Deus. E ídolos é a adoração a vários deuses, ou coisas, ou pessoas, e por aí vai. No entanto, Paulo não para por aqui. Ele explica para a gente o que não pode haver entre esses opostos. E é aqui que geralmente as pessoas param o estudo. Elas não estudam essa parte, elas ficam somente na questão do jugo desigual. E eu vou estudar com você, mas é nesse momento então que você se inscreve no canal. Inscreva-se agora no nosso canal, ative todas as notificações, porque olha só, estudos como esse tá difícil de achar no YouTube. E eu vou te ajudar a crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus. E o que você precisa fazer? Só se inscrever e vai receber todos os dias estudos. E olha só, volte aqui no canal todo dia, que tem vídeo às 15 horas, ok? Faça isso para você crescer cada vez mais no conhecimento. Então vamos lá. Queridos, eu peguei o texto aqui para facilitar e montei um pequeno gráfico para que você possa compreender um pouquinho mais. Então Paulo, quando ele vai trabalhar os opostos, ele vai dizer o que não pode haver entre esses opostos. Por exemplo, quando ele fala de justiça e iniquidade, ele fala que não pode haver sociedade. Quando ele fala de luz e trevas, ele fala que não pode haver comunhão.
Quando ele fala de Cristo e maligno, ele fala que não pode haver harmonia. Quando ele fala de crente e incrédulo, que são opostos, ele fala que não pode haver união. E quando ele fala de santuário de Deus e ídolos, ele fala que não pode haver ligação. Ele faz perguntas retóricas ali, claro, indicando que não tem como haver sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Bom, caminhamos mais um pouquinho. No entanto, a gente precisa agora entender os significados. Quais são os significados de sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação? Eu vou te explicar em detalhes para que você conheça, buscando as palavras lá no original. E depois, fique até o final, por favor, eu vou explicar o jugo desigual e então vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer em todo esse contexto. Olha só, primeiramente, o que significa sociedade? A palavra sociedade vem lá do grego metok, ok? Que significa partilhar, participar. A palavra comunhão vem lá do grego koinonia, que significa ter uma relação de intimidade, de comunhão íntima com alguém. Na sequência, nós temos a palavra harmonia, traduzida do grego aqui, uma palavra difícil, symphonese, que significa concordância, acordo. A palavra união, traduzida do grego meris, significa uma parte designada e é traduzida em algumas versões bíblicas de forma bem acertada como em comum. Ou seja, união é ter algo em comum com alguém, com uma pessoa. E por fim, a palavra ligação, traduzida do grego sukatathesis, que significa aprovação, assentimento, acordo. Eu não sei se você já conseguiu perceber, mas nós já podemos perceber até aqui que Paulo está falando nesse texto de uma união de pensamentos e de propósitos nas relações. E aí, as mais diversas possíveis. Não temos Paulo explicando que ele está falando somente de casamento ou de namoro. A gente percebe que a explicação, o significado de cada uma dessas palavras nos leva a todo tipo de sociedade, a todo tipo de acordo possível entre crentes e incrédulos, entre coisas que são de Deus e coisas que não são de Deus. Paulo, então, nos indica aqui uma união de intimidade, que nos faz andar, então, nos mesmos propósitos. Propósitos, é claro, que serão o quê? Conflitantes, em algum momento com a sã doutrina, que vai ser o jugo desigual que a gente vai aprender daqui a pouquinho. E por isso, veementemente rejeitadas, esse tipo de união, de sociedade, de ligação desiguais, são rejeitadas totalmente por Deus. Mas, queridos, nós caímos aqui numa questão importante. Então, todo tipo de relacionamento e de união é proibido entre crente e incrédulo? Claro que não, queridos. Olha só, Paulo não está proibindo aqui todo tipo de relacionamento com incrédulos, porque caso contrário, seria impossível realizar a obra de evangelização, por exemplo, ordenada pelo Senhor Jesus, e até mesmo seria impossível viver nesse mundo, porque a gente não poderia, então, ter nenhum contato com os incrédulos. Então, não é todo tipo de relacionamento e todo tipo de contato. Mas, presbítero, agora eu me confundi. Que tipo, então, de relacionamento que está sendo proibido aqui na palavra de Deus? Queridos, olha só. O que está em foco aqui é uma união profunda de propósitos, que nunca combinarão devido às suas diferenças claras. Então é importante você entender, por exemplo, avaliando a própria vida de Jesus. Observe que Jesus, ele comia com pecadores. No entanto, ele não vivia como os pecadores. Ele não estava numa comunhão ali com eles, realizando as mesmas coisas. Ele não estava numa sociedade profunda de propósitos. Pelo contrário, ele estava ali realizando uma missão para que aquelas pessoas pudessem entender a obra de Deus e passar, então, do lado de incrédulos para o lado de crédulos, de crentes. Essa é a obra de Deus, é permitida. Agora, por exemplo, imagine Jesus abrindo um negócio com pessoas ali que não eram crentes. Ia ser complicado. Imagine Jesus chamando ali pessoas para participar, enfim, de algum tipo de acordo, pessoas que não eram crentes.
Lembre-se, por exemplo, do encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus disse: vende tudo que tens e segue-me. E o jovem não quis, não houve acordo, não teve como andar juntos. Bom, esse é o conceito então daquelas palavras. Agora, nós vamos entender um pouquinho do conceito do jugo desigual, que é uma palavra grega aqui, grandona, difícil de falar, heterozugel, ok? Nem sei se é assim certinho que fala, heterozugel, ok? Essa é a palavrinha que está lá no grego, onde está aí no português, na sua Bíblia, jugo desigual, é essa palavrinha. E eu vou explicar ela em detalhes a partir de agora, mas antes um aviso rápido, queridos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, e no primeiro comentário do vídeo tem uma aula gratuita para você ver como que é o nosso curso. Estamos estudando aqui de Gênesis a Apocalipse, turmas abertas. Aproveite para estudar a Bíblia, assim como nós fazemos aqui no YouTube, mas com maior profundidade, mais tempo, contato comigo pelo WhatsApp para tirar dúvidas. Vamos lá então, jugo desigual. O dicionário grego de Strong, então, ele diz o seguinte a respeito dessa palavra lá, que eu falei para você do grego. Fala de alguém que tem um relacionamento desigual ou que tem uma comunhão com alguém que não é semelhante. Significa também estar desigualmente unido. Então, qual que é a ideia da palavra jugo desigual? É exatamente aquela que Paulo já trabalhou naquelas palavras, de fazer alguma sociedade, de ter alguma ligação, algum propósito profundo com algo que não traz o mesmo caminho que você, que não anda no mesmo caminho, no mesmo pensamento, na mesma fé. E eu extraí aqui um texto muito interessante da Bíblia, lá em Amós 3,3, que diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Isso é muito importante, queridos. E aqui eu gostaria já de trazer aqui uma orientação. Na pergunta da nossa leitora, ela falou o seguinte: olha, eu já vi muitos casais de crentes com não crentes darem certo. E de fato, isso acontece. No entanto, queridos, isso é a exceção da exceção. Para quem trabalha aí aconselhando nas igrejas, o ministério pastoral sabe muito bem como que casamentos de incrédulos com crentes dão problemas. Não aqueles problemas naturais, mas problemas conflitantes com relação à fé, com relação à criação dos filhos, com relação aos caminhos do Senhor. Olha, dá muito, mas muito divórcio. Isso eu posso falar para você aqui, de experiência. Então são exceções. A gente nunca pode pegar uma exceção e transformar a regra. Eu aprendi algo muito interessante, uma vez de um pregador, que é o seguinte: se houvessem 10 aviões e você tivesse que escolher um deles, mas um deles apenas está com o motor com problemas e vai decolar e vai cair, você se arriscaria? Então esse pregador disse: olha, é a mesma coisa quando você faz alguma sociedade com o incrédulo. Você pode pegar esse avião que está com problemas e ele pode então cair. É melhor não arriscar. É a palavra de Deus nos ensinando isso. Mas por que, queridos irmãos, que não é possível ter esse tipo de comunhão? Por que ela não dará certo, segundo a palavra de Deus? Por que ela não é o melhor para nós? O texto continua nos ensinando. 2 Coríntios 6, de 16 a 18, diz o seguinte, olha só: porque, preste bem atenção quando essa palavra aparece na Bíblia, porque ela vai trazer motivos, razões. E Paulo explica para a gente o seguinte, olha só: porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Deles de quem? Dos incrédulos, dessas sociedades que não tem como dar certo diante de Deus. Diz o texto: separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim, queridos, a gente pode perceber então, dentro dos porquês, que o crente deve ser sábio para avaliar que tipo de sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação assume com alguém descrente, pois podem ser prejudiciais à sua vida de cristão. Observe que isso está totalmente em desacordo com a vontade de Deus, esse tipo de união. Lembrando que nesse texto que Paulo explica por quê, ele traz para a gente a ideia de que o crente é santuário de Deus.
Ou seja, Deus habita na vida do crente. E aí, quando a gente lembra então de santuário, lá no Antigo Testamento, quando a gente vê o templo, quando ele ainda existia, muitas vezes o povo de Deus trouxe coisas impuras para dentro do templo, contaminando e provocando a ira de Deus e grande calamidade para si, ou sobre si. Então a ideia é que o crente em Jesus, que é um santuário vivo de Deus, somos templos do Espírito Santo, não podemos imitar esse mau costume prejudicial. E qual é esse? Admitir sociedade entre coisas impuras e puras. Nós somos considerados puros diante de Deus, então temos que tomar muito cuidado. E eu concluo aqui dizendo algo muito importante. É interessante notar que Paulo não nos deixou nenhuma lista, ok? Para exemplificar que tipo de uniões estariam incluídas essa proibição aí de jugo desigual. Paulo bem poderia fazer isso, mas Deus nos deu aqui as diretrizes. E eu também, claro, não vou ficar aqui dizendo para você, olha, é só casamento, é amizade, é isso, é aquilo. Não, eu não vou me arriscar a isso. Nós temos aqui os conceitos para a gente refletir. Então, cada um de nós deve avaliar caso a caso para tomar decisões acertadas sobre as relações de comunhão e intimidade que eu e você assumimos com descrentes. Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de relação para não ultrapassarmos a linha e mantermos algum tipo de comunhão prejudicial e que desagrada ao Senhor, ok? E observar sempre se essas comunhões, se essas ligações estão debaixo da bênção de Deus. Olha só, eu quero dar um testemunho aqui para você para fechar. Eu já vi, por exemplo, muitos jovens que foram aceitando algum tipo de comunhão com descrentes, não aquela comunhão proveitosa para que ele fosse bênção, sal e luz na vida desse descrente, mas ele foi aprofundando tanto a comunhão que sabe o que aconteceu? O descrente conseguiu tirá-lo da presença de Deus, conseguiu levá-lo para as festas mundanas, conseguiu levá-lo para a prostituição, conseguiu levá-lo para uma vida totalmente depravada e que desagrada a Deus. Então observe que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de união e essa é a orientação do apóstolo Paulo para nos proteger, orientação de Deus para nos abençoar. Queridos irmãos, vou deixar para vocês aqui mais um vídeo para você aproveitar e estudar mais um tema e crescer na presença de Deus, e tem uma playlist aqui também. Nessa playlist eu vou deixar para você todos os estudos que nós temos aqui já no canal. E você pode dar um play e assistir vários e crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Não se inscreveu ainda? Faça isso agora, para que você não perca todo esse conhecimento que nós temos trazido para você aqui gratuitamente no YouTube. Ficamos por aqui então, até o próximo estudo. Fica com Jesus.